Apicultores de Marilândia, distrito de Itapecerica, buscam explicações para a morte de abelhas na região. A suspeita deles é que a causa seja o agrotóxico usado em uma plantação de soja em uma fazenda que fica próxima ao distrito. E eles estão no prejuízo. José Maria é apicultor há 30 anos e está passando por uma situação inusitada. As abelhas que ele cria estão morrendo. É possível ver várias delas caídas em meio à vegetação. O criador tem 160 caixas de abelhas em 8 apiários na região de Marilândia, distrito de Itapecerica. Nessa região nossa aqui, ainda não tinha acontecido, não. A gente vê acontecer em outras regiões onde existe esse plantio de soja. O prejuízo nosso aqui, com a minha parte do meus apiários, que é em torno de R$60 mil. Erivelton começou a criação de abelhas há 6 meses. Ele nem chegou a colher mel dos apiários e já está tendo prejuízos com a mortandade das abelhas. Perdi em média 70 caixas, né? E eu ia até partir os enxames, fazer mais enxames e não fazer mais nada, né? Porque foi tudo exterminado, foi tudo morto. Segundo os apicultores, as abelhas começaram a morrer há uma semana. A suspeita é de que os insetos tenham sido envenenados com um tipo de agrotóxico usado em uma plantação de soja que fica a poucos quilômetros daqui. Por causa disto, amostras das abelhas foram encaminhadas para um laboratório de análise de multirresíduos em São Paulo para comprovar ou não esta hipótese. Para a gente ter uma certeza que realmente foi a pulverização da soja que causou, por isso que a gente está encaminhando para ver se consegue fazer uma parte educativa para conversar com os agricultores, para que a gente entra na parceria, para que eles respeitem a época certa de pulverizar. A Polícia Militar de Meio Ambiente registrou um boletim de ocorrência sobre o fato. Os militares estiveram na fazenda onde há plantação de soja e constataram que não há irregularidades. O proprietário lá dessa plantação, ele é um engenheiro agrônomo e ele apresentou toda a documentação necessária, né, explicando para nós que cumpriu os horários e os dias corretos para poder jogar esse agrotóxico. Mas a gente não pode constatar realmente o que ocasionou essa morte das abelhas. Eu acho que cabe um bom senso de cada agricultor usar a pulverização na hora certa, não jogar em cima da florada, porque se joga em cima da florada, mata a abelha, mata todos os insetos que existem na região. O medo dos apicultores é de que todos os apiários sejam atingidos e não seja mais possível criar na região. Se alguma coisa não for feito, a gente vai ter um extermínio das abelhas aqui num futuro bem próximo, o que já existe em algumas regiões. Aí perde todo mundo, porque tem que ter, de certa forma, um controle em relação à aplicação desse tipo de agrotóxico. Os apicultores não podem ficar no prejuízo, o dono da soja também não pode ficar no prejuízo. E foi interessante ouvir um dos produtores de mel, ele com muito bom senso, né? Ele teve o discernimento de falar, nós temos que sentar e conversar, tem que acertar, porque afinal de contas todos, de certa forma, precisam da natureza, tanto quem planta a soja, como também quem, de certa forma, tem as abelhas, né, que retiram o mel. E é importante, inclusive, para o equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Da mesma forma, tem algumas plantações que é o próprio inseto que combate um outro, esse tipo de coisa. Então, tem que sentar, tem que conversar, tem que ver realmente qual foi a causa para chegarem, de certa forma, num acordo e resolver essa situação de vez. Porque, conforme eu já falei, todos dependem dessa situação.